Então, a segunda sequência do sono começa com um sono superficial, passa para o leve, ao sono profundo, volta para o sono leve e superficial e depois vai para o REM. Então, essa é a sequência do sono, né? É aquele sono superficial que dura só 10 minutos, aí vai para o sono leve, aí cai no sono profundo, volta para o leve, volta para o superficial, depois que vai começar o sono REM. Esses estágios é que fazem um ciclo do sono. Esse foi um ciclo. Então, essa sequência dura mais ou menos 1h30 e é repetida enquanto você dormir. Quantas vezes seria ideal? Quantos ciclos desses? Sono superficial, passa para o leve, para o profundo, volta para o leve e volta para o superficial e depois vai para o REM. Isso fez um ciclo. Quantos ciclos seria o ideal? De 4 a 6. Então, se um ciclo dura 1h30, se uma pessoa vai dormir, acha que está bom dormir 3 horas, ela só fez 2 ciclos. E o ideal seria de 4 a 6. Ou então uma pessoa que tem que acordar cedo, como eu, né? Eu fiquei 18 anos levantando às 5 horas da manhã. E é horrível, porque quando o despertador toca, você às vezes interrompe esse ciclo. Você não completou o ciclo inteiro. Muitas vezes, que eu estava... Às vezes não, às vezes eu acordava sozinho, eu completei um ciclo. Quando eu cortava o ciclo no meio, eu ficava muito ruim durante o dia. Sonolenta, de mau humor, porque interrompeu, e ainda você tem que levantar, né? De sopetão, que toca o despertador, é muito ruim, né? Infelizmente, tem fases da nossa vida que nós não temos muita opção, né? Mas agora eu já me livrei dessa fase, agora eu não tenho mais despertador. Não é por isso que eu acordo meio-dia, né? Eu acordo cedo, mas eu completo o meu sono, então eu acordo mais disposta, né? Então, o ideal é acordar sem despertador, né? Porque a gente vai respeitar o ciclo circadiano. E você tendo o corpo desinflamado, você vai acordar naturalmente. Quem aí que acorda e põe a soneca no relógio, né? Não quer levantar, aperta a soneca umas 20 vezes. Aliás, o rádio-relógio nem deveria estar no seu quarto. É um dos fatores da higiene do sono. Não deveria ter celular, nem rádio-relógio, nem televisão no seu quarto, né? Então, com o corpo desinflamado, você vai acordar às 7 horas, mais ou menos. Por quê? Que o ideal é acordar às 7 horas. E eu é batata, gente. Eu vou olhar lá no relógio, 7 horas. Eu acordo às 7 horas, sem despertador. Por quê? Porque é o pico do cortisol. O cortisol, às 7 horas da manhã, está no seu pico. Então, esse é o fisiológico. Um organismo que está desinflamado, bem nutrido e tudo mais, vai acordar naturalmente esse horário. E para você acordar às 7 horas, você tem que às 11 horas estar dormindo, para completar as 8 horas de sono, tá? Então, o correto é não acordar durante a noite, mesmo com a bexiga cheia, tá? Porque a bexiga é para esticar mesmo. Por isso que é bexiga, né? Ah, mas a bexiga vai estourar. Não estoura não, viu? São episódios do sono REM que determinam a qualidade reparadora do seu sono. E ele precisa ter pelo menos de 4 a 6 ciclos completos. E a duração total do sono REM é um dos fatores que influenciam na preservação dos telômeros. Para quem ainda não sabe o que é telômero, nós temos nosso DNA e na pontinha lá, no rabicho do DNA, né, do cromossomo, tem o telômero. Então, o telômero é aquele pontinha, como se fosse um cadarço, e aquele plastiquinho do cadarço, no final, é telômero. Quanto mais a gente está inflamado, quanto mais estamos doentes, a replicação celular aumenta, tentando regenerar aquele órgão. Tem inflamação no fígado, no pâncreas, no intestino, onde for no cérebro, vai ter mais replicações. E a vida vai encurtando, é como um pavio. Telômero é como um pavio. Vai queimando, 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 quando acabar de queimar, você morre. O que a gente faz para preservar, para viver mais e melhor? Tem uma enzima que chama telomerase. A telomerase preserva os telômeros. Mas para preservar, para você produzir essa enzima, a telomerase, você precisa estar com o corpo desinflamado. Quanto mais inflamações, menos você vai viver. Porque os telômeros
só se replicam 64 vezes na sua vida. Então, você é a idade do seu órgão mais inflamado. O órgão que está mais prejudicado, ele vai ter que replicar mais vezes. E os telômeros vão encurtando, encurtando, até sumirem e morrer. Aí a vida some também. Por isso que é tão importante você ter um corpo desinflamado, porque você vai ter uma vida longa e saudável. Não é uma vida longa doente, uma vida longa saudável, que é o que todo mundo quer. Tem gente que fala que não quer viver muito. Essa pessoa que fala que não quer viver muito, essa pessoa já associa a vida longa com doença. Assim eu não quero também, né? Eu quero vida longa com saúde. E eu não acredito em uma pessoa que não queira isso. Não existe. Tá? Então, está tendo várias pesquisas de relação de ciclo de sono e preservação dos telômeros. Então, quem dorme preserva mais seus telômeros. Se você está com privação de sono ou insônia, qual que é a diferença? Sabe o que tem diferença entre privação de sono e insônia? O que é privação de sono? A privação de sono é aquela que você interrompe o ciclo porque é obrigado a depender do despertador, né? Ou você trabalha à noite, faz plantões, né? E quem faz plantão à noite vive menos. Porque, imagina, não adianta você compensar, no outro dia eu vou dormir o que eu não dormi à noite. Mas e os órgãos que trabalham à noite? Os hormônios que são produzidos à noite? Não vão ser produzidos. Os órgãos não escolhem, eles não funcionam pelo relógio aí, assim, o relógio digital, vamos dizer, funcionam pelo nosso relógio biológico. Não dá para compensar. Então, isso é privação de sono. Ou você tem que trabalhar à noite, ou você tem que acordar muito cedo e que não completa o ciclo do sono. Então, é uma privação. É a doença mais comum da humanidade por causa da vida moderna. Então, a privação do sono é uma síndrome do sono insuficiente. É aquela que não depende de você. Você é obrigado a ter menos sono, a acordar mais cedo ou a nem dormir por causa de algumas questões, né? Como trabalho, enfim. Agora, a insônia é diferente. A insônia é ao contrário. Você quer dormir, tem tempo para dormir, mas não consegue dormir. E eu acho que a maioria das pessoas acontece isso. Tem todo o tempo para dormir, né? Ou pelo menos tem 8 horas para dormir e não consegue, né? E é horrível. Você fica olhando no relógio, tanto que não tem um relógio no quarto, muito menos fala de relógio, porque aí te dá mais ansiedade. Você não consegue dormir, aí vai subindo mais o cortisol e aí que você não dorme mesmo. Então, você quer dormir, não tem tempo. E tem 2 tipos de insônia também, tem a crônica e a aguda. E tudo que é crônico é pior. Por isso que na nossa primeira aula da maratona Desinflame vai ser sobre inflamações subclínicas crônicas, porque a aguda é mais fácil. Tudo que é agudo é mais fácil de curar. A crônica não. A crônica, ó, já vem de anos, né? Então, a diferença é que a aguda é melhor que a crônica, sim. Por exemplo, a inflamação aguda é tratada pontualmente pela medicina alopata. Ela até sabe tratar. Por quê? Já é uma inflamação. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa, por exemplo, luto, perda de emprego, teve algum motivo para ter essa insônia pontual, circunstancial, né? Então, resolvendo o problema, o sono volta. Mas a maioria das pessoas tem o quê? A crônica, né? A crônica é diferente. Ela se perpetua. E a medicina convencional, não só a insônia crônica, como nada de doença crônica, não sabe tratar. E muito menos descobrir a causa. Mas uma coisa reflete na outra. Não sabe descobrir a causa, nem procura, né? Nem procura descobrir a causa e não consegue tratar. Nunca vai conseguir, né? A gente da medicina integrativa, a gente busca a causa, por isso que resolve o problema. Então, a insônia crônica é definida por sua frequência e duração. É aquela que ocorre mais de 3 vezes na semana por mais de 2 meses. Então, se você tem insônia mais de 3 vezes na semana, e isso tem mais de 2 meses, que eu acredito que aqui tem gente que está há anos nessa situação, então é aquela insônia crônica que você tem. Quais são os sintomas da insônia crônica?
Vê se você se relaciona com algum deles. Sonolência durante o dia, irritabilidade, isso a curto prazo, tá? A curto prazo você vai ter tudo isso. Mas se isso se cronifica ainda mais, então, como eu falei, esses sintomas da insônia, sonolência, cansaço, memória ruim, concentração, irritabilidade, né, dificuldade de tomar decisões, impulsividade, tudo isso a curto prazo. Mas a longo prazo, quando tudo isso fica mais crônico ainda e vai se agravando, e aí pode acontecer o quê? Pode ter risco aumentado de doenças cardiovasculares. Olha como que tudo leva à morte, né? E a falta de sono também. Hipertensão, aumento de peso. Por que aumento de peso? Porque aumenta seu cortisol à noite. Quanto mais estressado você é, mais o cortisol aumenta. Então, à noite, não te deixa dormir com cortisol alto. E cortisol alto aumenta a insulina. E insulina alta é hormônio inflamatório. A insulina alta é o hormônio inflamatório que te dá gordura, te inflama, né? Pode te dar depressão, ansiedade, doenças cerebrais, piora acentuada da memória, já tinha pouca memória. Com isso, com essa cronificação, vai ficar pior ainda a sua memória. Então, dormir bem à noite não deixa sono residual diurno. O que é isso? Sono residual diurno. É aquela pessoa que não dorme bem à noite e fica com aqueles resquícios de sono. Fica cochilando, vai no banheiro, cochila. Depois do almoço, cochila. Né? No meio da manhã, encosta lá para tomar uma água, cochila. Então, não precisa compensar o sono durante o dia, a não ser depois do almoço. É normal, porque depois do almoço tem uma quedazinha do cortisol, te dá uma sonolência. Mas um cochilo de 15 minutos já seria suficiente para você vir com tudo aí, produzir no seu trabalho, no seu estudo, onde for. Mas tem gente que fica cochilando o dia inteiro. E é horrível isso, né? É muito ruim. Eu já senti isso. É horrível, é horrível. Você não consegue nem ler um livro, não consegue nada. Você cochila. Então, o que a gente tem que fazer? Manter horários regulares para ir dormir e levantar. Todo dia você tem que ir dormir ao mesmo horário, todo dia levantar ao mesmo horário. Tá? Não fica bagunçando seu ciclo circadiano. Fazer higiene do sono, meditação,